Eu fiz uma análise dos últimos 5 anos de prova do Enem, exatamente com os conteúdos que mais caíram na prova, que mais foram incidentes e que mais tinham potencial para elevar a nota do candidato. E hoje, nesse vídeo, eu vou te entregar exatamente quais que foram esses conteúdos, dividido por área do conhecimento, por matéria, para você poder direcionar os seus estudos nessa reta final e também conseguir um alto desempenho na prova. Então, estudando esses conteúdos, você já consegue elevar demais os seus acertos e isso já facilita muito você entrar na universidade no ano que vem. E para quem está caindo de paraquedas no canal agora, não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de medicina da UFRJ, já consegui mais de 810 pontos de média simples na prova do Enem, com nota suficiente para passar em todas as federais de medicina do Brasil. E aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem, para os vestibulares no geral, já tendo vários alunos que foram aprovados com as minhas estratégias e com as minhas dicas, conforme vocês podem ver os relatos aí na tela. Mas galera, antes de eu falar a listagem dos conteúdos que tem mais probabilidade de cair na prova do Enem de 2024, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Se você tá começando a se preparar agora, ou se você quer um cronograma ali completo para revisão nessa reta final de prova do Enem, eu recomendo demais que você conheça o cronograma intensivo do Dominando o Enem. O que seria esse cronograma? Ter a divisão por semana das matérias que você deve estudar nessa reta final, exatamente com tudo que mais eleva a sua nota na prova, partindo desde o básico até as partes mais avançadas e tudo adaptado para um cenário de preparação intensiva. Então 16 semanas, 12 semanas de preparação para a prova. A gente entrega exatamente os conteúdos que você deve estudar semana a semana para conseguir um alto desempenho na prova. É literalmente um guia completo do que você deve estudar e quais conteúdos você deve priorizar mais cada semana durante a sua preparação. E dentro desse cronograma intensivo a gente tem revisões inclusas, então periodicamente tem ali semanas para você fazer revisão dos conteúdos e poder ter a fixação sólida realmente dos conhecimentos, focado justamente para você dominar as matérias e chegar acertando o máximo possível na prova do Enem. Então tem revisões já inclusas, um espaço de revisões já inclusas ali no cronograma, com uma orientação do que você deve revisar para conseguir um desempenho máximo na prova do Enem. Além disso, dentro do cronograma, você também tem um cronograma de simulados indicando quais simulados, provas anteriores do Enem você deve fazer mês a mês durante a sua preparação para a prova, um drive com mais de 150 simulados dos maiores cursinhos do Brasil, com questões de modelo Enem inéditas para você conseguir treinar ali o modo de cobrança da prova do Enem. Então, se você já fez todas as provas antigas ou se você quer variar um pouco a cobrança, ver questões inéditas, a gente tem esse drive com mais de 150 simulados, modelo Enem dos maiores cursinhos do Brasil, todos com gabarito comentado explicando por que cada alternativa está errada, então extremamente completo para ajudar ao máximo a preparação para vocês. Além disso, a gente tem um guia das competências do Enem, dentre vários outros materiais inclusos dentro do cronograma Dominando o Enem. E já tiveram vários alunos que conseguiram desempenhos incríveis na prova utilizando esse cronograma, conforme vocês podem ver alguns dos relatos aí na tela de alunos que foram aprovados utilizando o cronograma intensivo do Dominando o Enem. Então, se você se interessar, o valor dele é de R$ 59,90 em pagamento único. Então, assim, você só paga R$ 60 e você recebe esse combo de materiais aí para você estudar para a prova do Enem. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês se interessem, caso vocês realmente queiram uma organização completa, semana a semana, do que estudar para a prova e vários materiais para potencializar a sua preparação nessa reta final de prova. Então, se você se interessar, o link vai estar aqui na descrição para vocês. E vamos falar agora exatamente qual que é a listagem dos conteúdos que mais caem em cada área do conhecimento da prova do Enem. Começando por matemática, que é a disciplina que mais eleva a sua nota junto com redação. Então, em matemática, o que mais cai disparado é a parte de matemática básica. Isso vocês já devem saber, muita gente fala e tal, mas o que cai dentro de matemática básica e que realmente é importante você dominar para conseguir uma boa nota na prova? Primeiro de tudo, você dominar as 4 operações de matemática, então adição, subtração, multiplicação, divisão e também potenciação e radiciação. São ali conteúdos que são fundamentais que você vai utilizar em qualquer questão que cai em matemática. Então é importante que você tenha um domínio pleno dessas operações, que elas são a base ali para você resolver praticamente qualquer questão que caia na prova do Enem. Para além disso, a parte de razão e proporção despenca na prova, é o assunto que mais cai de matemática básica. Então estuda razão e proporção, entende direitinho, é bem
bem fácil de entender, você não vai ter muita dificuldade, porque cai muito na prova. Todo ano, pelo menos 5 questões de razão e proporção cai na prova, e geralmente são questões fáceis que valem muitos pontos. A gente tem a parte de regra de 3, simples e composta, que também tem uma incidência alta na prova, então você entender os problemas de regra de 3, simples e composta e tal, porque se você domina esse conteúdo, você já garante ali mais alguns acertos, porque tem muitas questões que dá para você resolver por regra de 3 na parte de matemática do Enem. Tem muitos problemas desse tipo. Frações e porcentagem despenca também é algo fundamental que você saiba, que você domine da matemática básica ali, para você conseguir acertar mais questões. E a parte de equações de primeiro e do segundo grau. Então muita gente pode pensar, cara, equação não é matemática básica, não sei o que, mas é sim, equação do primeiro e do segundo grau é um tópico ali da matemática básica no Enem. Então é importante que você domine ele também. Ele é menos importante do que os outros, né, que são geralmente para questões mais complexas, mas não é um assunto tão complexo assim se você praticar bastante. Então, totalmente possível você conseguir dominar nesse grande bloco de matemática básica que eu falei para vocês. Então, ao invés de eu falar só, o que mais cai é matemática básica, estudem e tal, não, eu decidi destrinchar e falar exatamente quais que são os tópicos que mais caem dentro da matemática básica. Então já vai anotando isso, já deixa o seu like no vídeo também para ajudar no engajamento, tá certo? Então esses são os tópicos que mais caem em matemática básica, e a habilidade mais importante é você saber interpretar as questões. Então você colocar aquele texto base, o comando da questão, para a linguagem matemática. Então você saber exatamente o que você tem que fazer baseado no texto da questão. Interpretar o problema que o Enem te dá, porque sempre é algo mais contextualizado e tal. O Enem não te pergunta, sei lá, quanto é 3 elevado ao cubo. Ele não te pergunta isso, ele vai colocar um problema ali matemático e tal, para você conseguir realmente traduzir na linguagem matemática. Então ele vai contextualizar ali um problema para você traduzir na linguagem matemática e conseguir acertar. Então, outro conteúdo, segundo conteúdo fora matemática básica que mais cai dentro da prova do Enem é a parte de estatística, interpretação de gráfico. Cara, muito fácil, muitas vezes você nem precisa estudar isso para conseguir acertar as questões. Interpretação de gráfico, super tranquilo, faz algumas questões de interpretação de gráfico da prova do Enem que você já consegue mandar bem. Parte de média, moda e mediana, medidas de dispersão. Cara, cai muito na prova do Enem. Todo ano, pelo menos 3 questões, às vezes até mais, cai disso, e é um tópico extremamente simples. Você consegue aprender isso em menos de 2 horas e consegue ali acertar várias questões da prova do Enem. Então, média, mediana e moda. Fundamental você dominar também esse tópico dentro de estatística da prova, que é o segundo assunto mais incidente na prova do Enem, a parte de estatística. Agora, terceiro assunto mais incidente é a parte de geometria. Então a gente tem geometria plana, a gente tem geometria espacial. De certa forma, às vezes é até o segundo mais incidente na prova. Então é importante demais que você domine a parte de geometria, principalmente geometria plana e espacial, que são os assuntos que mais caem. É um assunto um pouco mais complexo do que os outros dois que eu falei antes, né? Mas que com certeza vai cair pelo menos 5, 10 questões na sua prova, e é fundamental que você domine para conseguir elevar os seus acertos e chegar ali a mais de 800 pontos em matemática. Além disso, a gente tem outro assunto que eu coloquei como bônus, que é a parte de funções de primeiro e do segundo grau, função exponencial, máximo e mínimo de função, que também cai com certa frequência, com certeza vai cair na sua prova desse ano. Não teve um ano do Enem que não caiu a parte de funções, então estuda também, que é bem importante. Mas esse é um assunto ali menos importante do que os outros 3 que eu falei antes para vocês. Então dominem matemática básica, estatística, geometria e funções, que com certeza você já vai conseguir ali muitos acertos, às vezes mais de 35 se você dominar bem esses assuntos que eu falei, você já consegue ali mais de 800 pontos. Então domine esses assuntos. Tem outros que também caem menos, como análise combinatória, logaritmo, progressões, esse tipo de coisa, mas os mais importantes são esses 4 que eu falei para vocês. Se você não sabe exatamente onde encontrar questões de Enem para você treinar a sua interpretação, para você conseguir melhorar na prova, ver ali os padrões de questão que caem na prova, cara, eu recomendo muito para vocês a plataforma do Repertório Enem, porque ela tem um banco de questões totalmente gratuito. É só você fazer ali o cadastro dentro da plataforma, você vai ter um filtro ali com mais de 60 mil questões, você pode selecionar os conteúdos que você quer estudar e tal. Então, sei lá, quero estudar matemática básica, quero estudar razão, proporção, só questões do Enem, você pode colocar lá, tem um gabarito comentado, tem vídeo de resolução, tudo certinho para você, e totalmente gratuito o banco de questões dessa plataforma. Além disso, na versão paga da plataforma do Repertório Enem, você também encontra várias funcionalidades, então resumo das matérias, aulas ali extremamente objetivas, direto ao ponto, do que você precisa saber de cada matéria para a prova do Enem, tem podcast, tem mapa mental, tem listas de questão direcionadas de cada assunto,
tem correção de redação por áudio. Então, realmente é uma plataforma extremamente completa que pode ser bem importante para você nessa reta final, para você direcionar os seus estudos e conseguir extrair o melhor ali enquanto você estiver estudando, porque ela é bem direcionada para a prova do Enem, tá certo? E é uma plataforma bem baratinha, cerca de R$ 40 por mês, então menos de o preço de uma pizza, você consegue estudar bem para a prova do Enem com uma plataforma completa, cheia de funcionalidade para poder ajudar você. Então assim, vale muito a pena a plataforma do Repertório Enem, tem várias funcionalidades que vai te ajudar a estudar melhor. Então vou deixar o link deles aqui embaixo, também tem um banco de questões totalmente gratuito, é só você ter o cadastro dentro da plataforma que você tem acesso a esse banco. Então vale a pena demais, dá uma olhada, confere que vocês não vão se arrepender. Link do repertório aqui na descrição para vocês. Agora vamos falar de ciências da natureza. Galera, biologia, o que mais cai? Ecologia despenca na prova do Enem, é o que mais cai disparado. Fisiologia humana, então os sistemas, sistema digestório, sistema endócrino, sistema nervoso e tal, isso tudo cai muito na prova do Enem, sempre cai pelo menos umas 2, 3, às vezes 4 questões desse assunto na parte de biologia. Botânica tem caído demais nos últimos 5 anos da prova do Enem, então é um conteúdo que vale demais a pena você estudar, parte de botânica. E citologia, que é o estudo da célula, também cai bastante ali na parte de biologia do Enem. Então esses são os 4 assuntos mais incidentes da parte de biologia. Quando a gente fala de física, tem 3 que caem demais e que assim, equivalem a mais de 50%, mais de 60% das questões de física do Enem. Eletrodinâmico, que mais cai, você pode ter certeza que vai ter questão de eletrodinâmica na sua prova. Termologia e calorimetria, o Enem adora, também vai ter questão com toda certeza dessa parte de termologia e calorimetria. E ondulatória cai demais também em física no Enem. Então são 3 conteúdos ali que é importante demais você estudar, você dominar, você já acerta mais questões em física, já consegue acertar a maioria das questões de física da prova do Enem. Agora em química, o que mais caiu nos últimos anos foi a parte de química orgânica, cai demais funções orgânicas, isomeria, propriedades dos compostos orgânicos, cai demais na prova. A parte de estequiometria, então muita gente tem medo e tal, mas sempre tem questão de estequiometria, então é importante você estudar. E a parte de química básica e inorgânica, então ligações químicas, o que é um ácido, o que é uma base, quais são os principais compostos, isso tudo cai demais também e é importante porque você consegue acertar bem mais questões de química se você domina essa parte mais básica de química básica e de orgânica. Então esses são os 3 conteúdos mais importantes de química para a prova do Enem. Agora vamos para humanas. Galera, humanas não cai tanto conteúdo assim, então muitas vezes só por interpretação você consegue acertar as questões, você não precisa ter um domínio claro do conteúdo. Então às vezes só fazendo muita prática de questão de humanas do Enem, você já consegue ali uma grande quantidade de acertos na prova, não tendo necessariamente que estudar os conteúdos, porque é extremamente interpretativa a prova de humanas do Enem. Então se você domina o padrão, você já consegue ali acertar mais questões. Mas o que mais cai na parte de história? Idade Moderna, Brasil Império, Brasil Colônia e século XXI. É ali os assuntos que mais caem, que mais aparecem, os temas que mais aparecem nas questões. Em geografia a gente tem geopolítica disparado que mais cai, agricultura e agronegócio cai demais também, espaço urbano e urbanização, o Enem adora cobrar isso, algumas questões um pouco mais conteudistas, mas no geral são questões que você consegue resolver numa boa, às vezes só por interpretação, só conhecendo o padrão de questão da prova do Enem. E geografia, física e clima, que são conteúdos que você realmente precisa estudar, precisa dominar, não tem como você fazer só por interpretação, é importante estudar geografia, física e clima na parte de geografia. Quando a gente vai para filosofia e sociologia, o que mais cai? A parte de filosofia antiga, ali com Aristóteles, Sócrates e Platão, são os principais filósofos que você precisa estudar. Ética e justiça cai demais, então entender o que é ética, o que é justiça, a visão dos diferentes filósofos em relação a isso, dos sociólogos, natureza do conhecimento, então como que se forma o conhecimento e tal, eles falam muito sobre isso, epistemologia, é muito importante você estudar essa parte também de natureza do conhecimento, porque sempre cai na prova do Enem, na parte de filosofia e sociologia, e democracia e cidadania também despenca e é um assunto fácil de estudar, você consegue entender tranquilamente, então esses são os conteúdos mais importantes de filosofia e sociologia para a prova do Enem. Em linguagens também não é uma prova muito conteudista, é uma prova que você precisa dominar o padrão de questão. Então linguagem não é simplesmente interpretação, é você entender ali o padrão do Enem, entender as competências e habilidades muitas vezes, pode te ajudar bastante também. Então não é uma prova que cai muito conteúdo ali do ensino médio na prova, realmente é você dominar o modelo de prova. O que mais cai de conteúdo na prova de linguagem do Enem? Gêneros textuais despenca na prova, a parte de funções da linguagem,
variações linguísticas e figuras de linguagem. Então são assuntos ali que realmente caem e que são conteúdos que você estuda para conseguir dominar. Então saber os principais gêneros textuais, as funções da linguagem, sempre cai questão desse tipo. Então estudando esses conteúdos você já consegue acertar ali mais questões na prova de linguagem. Mas o mais importante é você dominar o padrão de questão, entender realmente a fundo a prova de linguagem do Enem, assim como também a prova de humanas, sabe? Não é tão conteudista essas duas áreas do conhecimento comparado à matemática e ciência de natureza, que você realmente precisa domínio pleno ali dos conteúdos para conseguir acertar as questões. E galera, esses foram os principais conteúdos que caíram nos últimos 5 anos de prova do Enem. Então, para direcionar o seu estudo nessa reta final, se você dominar esses conteúdos, você já consegue levar muito os seus acertos na prova. Então, estude, anota cada um desses conteúdos que eu citei aqui no vídeo para vocês e não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, o link para o cronograma Dominando o Enem eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então, o cronograma completo ali com o que você deve estudar nessa reta final, uma organização por semana do que você tem que estudar para conseguir o alto desempenho na prova, cronograma de simulados, drive com mais de 150 simulados de cursinhos, então questões inéditas do Enem, tudo com gabarito comentado e vários outros materiais para te ajudar a se preparar da melhor forma possível para a prova. R$ 59,90, pagamento único, ainda dá para você parcelar em 8 vezes de R$ 8,00 e pouco, então super de boa para pagar e com certeza vai te ajudar muito a conseguir uma boa nota na prova do Enem, material extremamente acessível para poder ajudar vocês. E o link da plataforma do Repertório Enem, que tem um banco de questões gratuito e também tem várias funcionalidades na parte paga que podem ajudar vocês, vou deixar também na descrição, que realmente pode fazer a diferença no seu estudo nessa reta final. Então, espero que tenha ajudado esse conteúdo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @marcos.vaz, e de deixar o like e de se inscrever no canal. É isso, galera. Até a próxima e espero de verdade que vocês consigam a sua aprovação nesse Enem de 2024.